galera, aqui é Carol do Irreparável e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro que vocês escolheram no seu Rei Mandou Dizer lá no começo do mês. Ok, vamos acelerar o negócio, eu tenho 2 vídeos pra gravar ainda hoje, eu acabei de chegar do trabalho, tô do jeito que eu cheguei e eu preciso fazer isso rápido antes que a bonita acorde. Ok, esse é o livro da Marina Carvalho, saiu pela editora Globo. Quem acompanha a história da Marina sabe que ela já publicou, eu acho que outros 3, 4 livros, que é o Simplesmente Ana, De Repente Ana, o Helena e o Azul da Cor do Mar. E agora esse aqui. E daí a gente vem com um repertório enquanto autora muito interessante da Marina. Eu acho que ela deve ter alguma outra coisa publicada, que eu saiba são só esses. Desses eu já li todos os livros dela. Eu tenho uma paixãozinha assim pelo Simplesmente Ana, que foi o primeiro livro que eu li dela. Os outros eu não morri de amores e já esse aqui foi uma grata surpresa pra mim. O Amor nos Tempos de Ouro é um romance histórico nessa linha de Julia Quinn, Lisa Kleypas, tá? Só que a diferença é que aqui, em vez de a gente acompanhar a aristocracia londrina, a gente vai ver um pouco da nossa terrinha, do Brasil na época da colônia. E aí vai contar a história dessa menina que é Cecile, que eu acho que se pronuncia Cecile, que ela é uma francesa, ela perdeu os pais, o irmão e os irmãos, e ela tem que vir pro Brasil, porque o único tutor que ela tem, a única família que ela tem é um tio que mora no Brasil, e ela tem que vir pra cá. E quando ela chega aqui, esse tio arrumou um casamento pra ela com um outro cara de uma outra cidade, que é um cara abastado, e eles fizeram um acordo ali pra dividirem a herança, o dote da Cecília. Como a mulher naquela época não tinha como se virar sozinha, ela não tinha muita opção, a não ser vir pro Brasil, casar com um homem que o tio escolheu pra ela e ser feliz ou não, paciência, ser mulher na época era isso. E aí eles contratam um cara chamado Fernando, que vai fazer esse trajeto de Cecília, da cidade onde ela chega, da cidade do tio dela, até a cidade desse noivo, pra poder fazer esse casamento. E claro, como um bom romance histórico, a gente vai ver uma paixão ali crescendo entre esses dois personagens e tudo que eles têm que enfrentar para poder finalmente conseguirem ficar juntos, que isso não é spoiler, tá, gente? Todo mundo sabe quando eu falo em romance histórico que o mocinho e a mocinha vão terminar juntos no final. Como eu tô acostumada a ler romances históricos, tá? Assim, eu não sou uma grande leitora de romances históricos, mas eu já li toda a série da Julia Quinn e já li um bocado da Lisa Kleypas e já li Loretta Chase, então vira e mexe tô lendo um livrinho desses, que é aquele tipo de livro que você lê pra respirar entre uma leitura pesada e outra. E quando eu peguei o Amor dos Tempos de Ouro, eu imaginei uma coisa muito isso, muito assim. E tudo bem, ele tem essa leveza e tal, que eu tô acostumada nos livros das outras autoras. E assim, mesmo que eu esteja acostumada com esse tipo de livro, tá? Tem uma coisa aqui que não tem nos livros que eu li até agora, que é essa questão da realidade brasileira. Quando você lê esses livros que você vê aquela Londres, aquela Paris, aquela coisa muito mais organizada, muito mais civilizada, é um tipo de coisa. E normalmente quando tem esses livros que eles citam uma ou outra coisa mais pesada, é relativo a uma guerra, as guerras que tinham para aquelas bandas na Europa na época. Mas esse aqui vai falar de um Brasil colônia, uma época que era muito complicada pra gente e de uma forma ou outra muito animal, sabe? Os seres humanos eles eram muito animais, vamos dizer assim. Então a gente vê aqui questão de índios, a gente vê aqui questão de escravos. E é uma mancha na nossa história que eu não sei vocês, mas que eu tenho vergonha até hoje de ter isso no meu histórico, enquanto brasileira, nascida no Brasil, vindo de famílias que passaram por isso, que foram escravos ou senhores de escravos. Então a Marina soube trabalhar muito bem essa realidade brasileira aqui no livro. Claro que de uma forma um pouco mais leve, tá? De uma forma um pouco ali citando algumas situações que alguns negros passavam, situações que as mulheres negras viviam, que os homens negros viviam, de uma forma leve, condizente, entendeu? Com um romance histórico, mas ainda assim uma realidade que a gente vive. E eu acho que é um tipo de livro que, do mesmo jeito que os livros de fora vêm pra cá e a gente conhece uma realidade aristocrática londrina, esse livro poderia ir lá pra fora para que as pessoas de lá fora vissem. Claro que todo mundo sabe o que aconteceu aqui, mas é interessante ver na perspectiva de um romance porque você relaxa um pouco. Tem momentos de calma ali no meio da história e tem momentos que você vê que, poxa, que coisa complicada. E foi a realidade, foi o que a gente viveu aqui nessa terra. A gente tem essa realidade na história, mas também a gente tem a leveza, que é essa parte do romance entre os dois personagens, que talvez não tenha funcionado muito pra mim de início. De fato, eu gostei muito mais desse livro com a questão do Brasil colônia, tá? Do que a autora retratou aqui em termos dos escravos e dos índios, do que necessariamente eu gostei em termos de romance.
Ele segue um clichê muito padrão de romance, e com um clichê padrão desse tipo de romance, às vezes você não sente em que momento os dois personagens estão ali se apaixonando. E outra coisa que eu achei genial aqui foi a questão da escrita. No começo ela fala sobre essa questão da escrita, né? Como a linguagem da história ela é diferenciada para poder acompanhá-lo naquela época. Então, putz, como deve ter sido difícil para a Marina ter escrito nesses moldes que ela escreveu. Que é uma coisa meio brusca, meio colônia, não é o linguajar que a gente tem hoje em dia. Então eu acho que eu, enquanto escritora, teria muita dificuldade de escrever um livro desse tipo. Por mais que eu leia vários livros históricos, é difícil você manter essa linguagem o livro inteiro. Então a todo momento você tem que estar ali se policiando para não usar gírias, para não usar termos que nessa época não existiam, tá? Principalmente quando se trata de Cecília, que era uma era europeia, ela era uma francesa, então vira e mexe a Marina está inserindo ali palavras francesas no vocabulário da Cecília, que eu acho bem interessante. Então com certeza o que mais me impressionou no geral no livro foi a Marina ter mantido essa escrita do começo ao fim de uma forma genial, exemplar. Amei isso no livro. Então o livro me agradou muito mais esteticamente em termos de linguagem, linguisticamente, do que necessariamente por conta da história. Gostei também dessa parte dos escravos, acho que a parte do romance ali poderia ter sido melhor trabalhada, mas é um livro que você acompanha momentos incríveis, assim, históricos brasileiros. Eu não tô falando de coisas tipo a personagem estava no dia da independência do Brasil, mas a questão dos quilombos, de como eram essas fugas dos escravos, saca? E que nem sempre é preciso você ser negro para ser um escravo nessa época. E essa questão de como rolavam as transações financeiras e como o casamento nessa época ele era uma transação comercial. Tá, nesse início dos tempos, o casamento nada passava de uma transação comercial. E minha mãe disse que até hoje em dia funciona desse modo. Então assim, é um livro gostosinho, tá? É um livro que como romance, talvez não tenha sido o melhor romance que eu li, mas em termos de linguagem, de construção, do trabalho que a autora deve ter tido para fazer isso aqui, inclusive de pesquisas históricas para falar, tem muitas coisas que os personagens relatam aqui da época do Brasil Colônia, que com certeza foi muito de pesquisa da Marina para fazer. Dou o braço e torcer, um puta livro. Então os últimos 3 livros que eu li dela eu não gostei, mas esse aqui superou os 3 últimos que eu não gostei tanto e o primeiro que eu tinha gostado tanto. Então assim, putz, Marina, continue escrevendo romance histórico porque você é muito boa nisso. A gente tem pouquíssimos livros leves assim, tá? Dessa época aqui, romances históricos dessa época, acho que eu nunca li nenhum outro. Então eu super aposto, indico pra caramba se vocês gostam de romance histórico, porque aqui além de você ter o romance, você tem a pitada da realidade brasileira. E eu acho que isso é muito importante pra gente que mora aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos no canal, se inscreve no botãozinho que fica aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, clica no joinha. E vejo vocês na próxima. Beijinhos!